Oi, gente, tudo bem? Oi, galera rubro-negra, tudo bem? Mais uma final de Libertadores na vida do Flamengo, hein? E confesso que foi mais fácil do que eu imaginava esse jogo de volta em Guayaquil. É verdade que o jogo estava 0-0, o Barcelona teve chance, um panorama meio parecido com o primeiro jogo no Maracanã, mas depois foi absolutamente avassaladora a atuação do Flamengo, com muita superioridade e uma classificação totalmente justa, indiscutível. Eu queria pedir a esses narradores que normalmente transmitem jogos do Flamengo que deem a importância igual ao Bruno Henrique, como dão a Gabigol e a Arrascaeta. Queria pedir isso para os locutores, que eles sejam justos. O confronto agregado foi 4-0 para o Flamengo, 4 gols do Bruno Henrique. E só se fala em Gabigol, só se fala em Arrascaeta, um é isso, outro é aquilo, outro é não sei o quê. E o Bruno Henrique parece que é um cara que tem obrigação de fazer gol. Ele só faz gol porque ele é bom. Se ele fosse ruim, ele não faria gol do jeito que ele faz. As pessoas têm que ser justas com o Bruno Henrique, não ficar enaltecendo só jogador que tem mídia, como o Gabigol e o Arrascaeta. O Arrascaeta, a mídia dele é criada pelas pessoas. E o Gabigol, ele tem a mídia natural, porque ele é marqueteiro. Então vamos ser justos com o Bruno Henrique? Vamos ser justos? Vamos combinar assim? Agora a final Flamengo e Palmeiras, no final de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, o Bruno Henrique pode fazer o gol do título da Libertadores, não pode? Mas só se fala em Gabigol e Arrascaeta. Só se fala mais de Rodrigo Caio do que de Bruno Henrique. É mole um troço desse? É mole um troço desse? Ampla classificação do Flamengo, justíssima, merecidíssima. Renato Gaúcho, parabéns! Contra tudo e contra todos. Contra essas viúvas de Jorge Jesus. Parabéns, Renato, você é muito bom. Você é muito bom. Tá fazendo muito torcedor do Flamengo te aturar. Chega um dia numa coletiva, se você ganhar a Libertadores pelo Flamengo, chega e repete a frase do Zagallo: vocês vão ter que me aturar. Repete, porque é uma campanha suja, nojenta contra o Renato Gaúcho, inclusive de setores da imprensa, que só falam do português, o trabalho que o português fez no Flamengo. O trabalho do Renato é excelente, é muito bom. Ah, mas o Renato largou o Campeonato Brasileiro. Tá bom, e daí? Se o Flamengo ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, não tá bom? Tem que ganhar tudo para ser bom? O Jorge Jesus ganhou a Copa do Brasil, por acaso? Ele ganhou o Brasileiro e a Libertadores. O Jorge Jesus ganhou o Mundial, por acaso? Perdeu no Liverpool. E se o Flamengo ganhar do Chelsea, for campeão da Libertadores e ganhar o Mundial, vocês vão falar o quê? Esses chatos, essas viúvas chatas de Jorge Jesus, setores aí da imprensa, falando um monte de asneira. O Jorge Jesus ganhou do Barcelona de 3-0, foi a primeira grande vitória dele dirigindo o Benfica desde que ele voltou. E o Barcelona morto, o pior Barcelona dos últimos anos. Ah, vamos catar coquinho. Eu, hein? Olha aqui, torcedor do Flamengo. Não ache que essa final é a final dos sonhos, porque não foi o Atlético Mineiro. Estão muito enganados.
Palmeiras é muito bom em mata-mata, é muito bom em decisão. Palmeiras é o atual campeão da Libertadores. Se os rubro-negros se esqueceram disso, eu não esqueci não. E foi no Maracanã que o Palmeiras foi campeão contra o Santos. Vai ser uma final de resultado absolutamente imprevisível. O que pode nortear essa final? Ela vai ser realizada daqui a 2 meses. Ela vai ser no final de novembro, no Uruguai. Pode acontecer de 2 jogadores do Flamengo terem lesões e não participarem do jogo, ou jogadores do Palmeiras estarem lesionados, jogadores importantes. Ninguém está livre de acontecer isso. E isso pode nortear uma tendência na final. Agora, nesse momento, é 50-50. Não tem favoritismo nenhum, não. Ainda mais em um jogo só. Se fosse 2 jogos, até daria um certo favoritismo para o Flamengo. Em um jogo só não tem favorito, não. E os caras caíram do cavalo. Todo mundo dizendo que o Atlético Mineiro que ia para a final, que ia passar por cima do Palmeiras. Não entendem porcaria nenhuma de futebol. Sabe por quê que ficaram falando isso? É porque não gostam do Abel Ferreira. Querem ele longe do Palmeiras. Caíram do cavalo, ficaram com cara de tacho, esses jornalistas paulistas aí, essa paulistada que fica criticando o técnico do Palmeiras. Vocês estão de brincadeira. Eles têm que aprender a analisar futebol e não ficar norteando comentários se o técnico é simpático, se o técnico é antipático, se o técnico é bem-humorado ou mal-humorado. Parabéns, Abel Ferreira. Você fez um brilhante trabalho no Mineirão e classificou o Palmeiras. Merecidamente, por sinal. Aí, os analistas de resultado já botaram que o Abel Ferreira deu um nó no Cuca. Os caras só analisam o resultado do jogo, não veem o jogo, não analisam o jogo com frieza. Palmeiras se classificou como podia ter classificado o Atlético. O Hulk perdeu um pênalti no primeiro jogo. Isso foi decisivo para o resultado do segundo. Olha só. O Flamengo agora vai se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Agora ele pode se dedicar. Pode. Porque Copa do Brasil, semifinal, Flamengo é favorito contra o Atlético Paranaense. Agora ele pode se dedicar e vai jogar justamente contra o Atlético Paranaense no final de semana no Campeonato Brasileiro. Então é muita bobagem que é dita, muita asneira, muita coisa norteada por interesse, por se o cara é simpático, se o cara é antipático. Pô, tá enojando isso, tá chato isso. Ninguém analisa mais nada pela sua ótica, analisa por ótica de torcedor. Não, se eu disser isso, eu vou agradar o torcedor, aí vai e emite a opinião. Isso 90% dos jornalistas estão fazendo isso hoje. Olha só, essa classificação do Flamengo mostra o quanto o Flamengo está sendo protagonista. O Flamengo não foi à final ano passado, na minha opinião e modesta opinião, por responsabilidade do zagueiro Rodrigo Caio. Ninguém lembra disso, mas eu lembro. Ele foi expulso infantilmente contra o Racing. E aí o Flamengo foi eliminado nos pênaltis. Ok? Hoje, no jogo em Guayaquil, o Flamengo não sentiu a lesão do Davi Luiz logo no início do jogo. Porque o ambiente do jogo, o placar de 2-0 na primeira partida, era todo favorável ao Flamengo, que não tinha levado o gol no Maracanã. Até podia ter levado, mas não levou. Então,
Depois que fez o primeiro gol, administrou o jogo como quis. E o Barcelona, com uma tática suicida, achou que poderia pressionar sem levar gol. E aí se deu mal. Ficou todo aberto, possibilitou que a genialidade dos jogadores do Flamengo aparecesse. E o Everton Ribeiro deixou o Bruno Henrique na cara do gol. Ele driblou o goleiro e fez o primeiro gol. Aí ficou tudo mais fácil. Depois foi só administrar. Fez um gol logo no início do segundo tempo e aí o jogo acabou. Porque o Barcelona teria que fazer 5 gols e acabou não fazendo nenhum. Até se fizesse 1, fizesse 2, nada mudaria. Vai ser uma final de arrepiar Flamengo e Palmeiras no final de novembro. Lamentavelmente, essa porcaria de Conmebol, que cismou agora em ser igual à Liga dos Campeões e só faz um jogo na final. Aí a gente vai ter um jogo deste tamanho, Flamengo e Palmeiras, no estádio Centenário em Montevidéu. Entra na cabeça de alguém um troço desse? Sinceramente, a cultura na Europa, Conmebol, é diferente da cultura na América do Sul. Flamengo e Palmeiras tinha que ser uma final, um jogo em São Paulo e outro no Rio. Seria muito mais emocionante, seria muito mais glamuroso. Mas não. Flamengo e River Plate jogaram uma final de Libertadores no Peru. Tem alguma coisa a ver isso? Agora, Palmeiras e Santos, ao menos jogaram a final no Brasil. Jogaram no Maracanã. E agora, a torcida do Flamengo, a torcida do Palmeiras vai ter que se deslocar para Montevidéu. Não é que seja longe, o Uruguai é aqui do lado. Mas não era muito melhor? Se é um jogo, então faz um jogo neutro no Brasil. Faz Flamengo e Palmeiras no Mineirão. Faz Flamengo e Palmeiras no Beira-Rio. Seria muito melhor? Eu acho que seria. De qualquer maneira, vai ser uma final maravilhosa. E repito, no momento é 50-50. No momento não tem favorito. Botafogo empatou em Salvador com vitória 0-0. Não foi um bom resultado, não. Mas ganhou um ponto fora de casa, ganhou um ponto em Salvador, no Barradão. Só que o Vitória é um dos últimos colocados da Série B, um time horroroso. E o Botafogo, um time de G4, tinha obrigação de ganhar o jogo. Já viu equipes se aproximarem, mesmo o Botafogo estando na vice-liderança da Série B. Não tem nada garantido para o Botafogo. O torcedor do Botafogo não se empolgue antes de comemorar. Não fique achando que, Botafogo vai subir. Pode subir, é favorito para conseguir uma das 4 vagas, mas não pode cair de produção. E caiu de produção nas 3 últimas rodadas. Perdeu do CSA em Maceió, jogando muito mal. Jogou mal contra o Sampaio Corrêa no Engenhão, ganhou por 2-0. Queria lembrar que o Sampaio Corrêa teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. E no jogo com Vitória foi muito mal. Muito mal. Foi um jogo, aliás, ontem eu consegui assistir 2 jogos ao mesmo tempo. Normalmente não faço isso. Eu não minto. Porque tem gente que diz que vê 4, 5 jogos em várias telas com televisão e computador. Ninguém vê 5 jogos direito. Isso é tudo cascata. É para dizer que eu assisto vários jogos ao mesmo tempo. Isso é tudo mentira. Não tem nada disso. Ninguém assiste 5 jogos ao mesmo tempo ou 4. Mas eu ontem vi 2. E digo, foi o pior jogo da Série B que eu assisti. Foi Vitória 0, Botafogo 0. Foi um jogo pavoroso. Foi um jogo horroroso. Não teve emoção no jogo. A única emoção foram as 2 expulsões. Uma de um lado, o outro do outro. O Canu do Botafogo, zagueiro, foi expulso. Acho que exageradamente pelo árbitro da partida.
O Vasco ganhou do Goiás, mas os resultados da rodada foram muito ruins para o Vasco. Ele praticamente patinou, mesmo ganhando do Goiás por 2-0. Lógico, é importante ter vencido? Lógico que é. Agora, vem cá, hein? Por que no jogo de São Januário, só uma perguntinha assim de canto de ouvido, por que ficou todo mundo concentrado no mesmo local em São Januário? Por que não ficou espalhado o público? E todo mundo concentrado no mesmo lugar e 98% das pessoas não usavam máscara. Eu queria que a diretoria do Vasco explicasse isso. Pode ter até uma explicação e eu não sei. Mas eu queria que ficasse explicado. São Januário é um estádio que dá para 15, 16 mil pessoas. Por que ficou todo mundo concentrado num lugar só? Não entendi. Sinceramente, não entendi. O Vasco tem 2 jogos agora que ele precisa fazer 6 pontos, mesmo jogando fora. São 2 jogos para o Vasco ganhar. Confiança em Aracaju, Sampaio Corrêa em São Luís. Esses 2 jogos o Vasco tem que vencer para ainda buscar essa arrancada final para chegar pelo menos em 4º lugar na Série B e voltar para a Série A. É isso aí, minha gente. Muito obrigado, como sempre. Parabéns ao Flamengo. 2-0 sobre o Barcelona de Guayaquil. Mais uma final do Mengão na Libertadores. Se você gostou aqui do vídeo, do nosso comentário, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no Esporte Online TV e mais. Vem novidades por aí no canal. Um abraço, gente!